O advogado pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins, foi aprovado ontem como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, após a sabatina no Senado. Foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça por 21 dos 27 votos, necessitava de 14, e no plenário foram 58 votos a favor e 18 contra. A colunista Eliane Cantanhede, do jornal Estado de São Paulo, fez um questionamento oportuno. Quem é e o que pensa o novo ministro do STF? Segundo a colunista, ninguém sabia antes e continuou sem saber depois da sabatina, uma vez que os senadores cumpriram tabela com perguntas protocolares e enfadonhas. A avaliação é que Zanin fingia responder sem responder. Indicado pelo amigo e cliente de Lula, Cristiano Zanin será o ministro mais jovem do Supremo Tribunal Federal, com 47 anos de idade. Pode permanecer no cargo até o ano de 2050, ou, se nenhuma PEC mudar a aposentadoria compulsória, talvez fique mais. O salário inicial de Zanin será de R$ 41.600 a partir de 1º de fevereiro de 2024. Os vencimentos ultrapassam os R$ 44.000 e em 2025, chegará ao patamar de R$ 46.000. Zanin só deve tomar posse no Supremo no mês de agosto, já que a corte está prestes a entrar em recesso. Nem trabalhar já tem recesso, hein? Quando é que é o recesso da Jovem Pan, Alemão? Eu quero saber. O futuro ministro vai compor a primeira turma e ficará responsável por um acervo de 534 processos deixados pelo seu antecessor, Ricardo Henrique Lewandowski. Uma das principais ações é a validade da lei das estatais. Há também processos sobre a gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro na pandemia e sobre o orçamento secreto. Zanin não deve avaliar ações da Lava Jato, que faz parte da segunda turma do STF. Pois bem, professor Marcelo Suano, nós tivemos ontem a sabatina na CCJ, 27, que é composta por 27 senadores, né, que fizeram suas perguntas, etc. Depois foi para o plenário, onde ele foi aprovado com 58 votos, bem votado, aliás, que vale dizer que o pódio das aprovações são Fux, com 68 votos, foi o mais votado. Depois vem o Lewandowski, com 63, se não me falha a memória, e Barroso, com 59. Então, com 58, né, ele aí está bastante bem na fita. Você está bem, querido? Você não está bem, você está triste. Tem água ainda aí? Alguém traz água para o Felipe Monteiro, por favor. E vamos lá, continuando aqui. Logo, o que nós vimos no Senado, professor Marcelo Suano, foi uma rasgação de seda, né? O Moro, ele tentou embater, mas não embateu e ninguém entendeu o que ele perguntou ali. Essa que foi a grande verdade. Ninguém fez a única pergunta que interessava, que é: o senhor se notabilizou por ser advogado de um ex-presidente, que voltou a ser presidente, que agora o traz ao STF, porque foi um advogado que lutou contra a negativa das garantias processuais. O senhor lutou contra a falta de acesso à integralidade do inquérito, lutou contra a violação das garantias processuais penais. E no Brasil hoje nós temos 1.245 brasileiros na mesma situação que o seu ex-cliente, na mesma situação em que o senhor se notabilizou. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso não foi feito. O que nós vimos foi um show de horror, com perguntas ruins. O único que na sua humildade, no seu humilde conhecimento, que foi o senador Cleitinho, ele foi o único que, e ainda ele ressaltou como verdadeiro, não vou votar no senhor por isso, por isso e por isso. Foi o único ali.
que teve coragem de fazer isso. Porque até o senador Flávio Bolsonaro, eu não sei se, porque fazendo um cálculo, porque o pai vai ser julgado pelo STF na sequência desse julgamento do TSE se ele se tornar inelegível, mas o fato é que ele passou toda a argumentação tentando trazer respostas do Cristiano Zanin favoráveis ao julgamento do TSE. Ah, se o TSE tornar inelegível, o senhor como garantista que é, o senhor como garantista que tal, e ainda fez o que não precisava ter sido feito, regozijou a indicação do Cristiano Zanin, ficou feliz, pediu que Deus o abençoasse, deu a sua bênção e votou a favor dele no plenário. Ou seja, nós tivemos só 18 votos contrários, só 18. Aí eu volto para a questão, nós não temos congressistas de direita, porque daqueles 32 que votaram no Marinho, que a gente acreditasse, a gente acreditava que fosse o tamanho da direita no Senado, desses 32, queridos, quase a metade, já debandaram 14. Debandaram 14. E aí? Tá tudo dominado? Bom, Pavinato, inicialmente no Congresso, é possível que você encontre parlamentares e representantes que tenham um posicionamento ideológico e valorativo. Mas isso é muito pequeno, é um grupo muito restrito e mesmo assim esse grupo tende a esvaziar à medida que eles começam a entender qual é a lógica da máquina. E a máquina só exige que você sobreviva. Então, uma questão como essa é bem interessante. Quando a gente olha para o Zanin, primeiro, a postura do Zanin. O Zanin é um cara elegante, é um cara que sabe se dar ao respeito, é um cara que se comporta adequadamente. Ele é um indivíduo que tem conhecimento jurídico. Isso não se discute. A única coisa que se estava discutindo, pelo menos era o que a sociedade angustiada perguntava mas espera aí, o princípio da impessoalidade, isso vai ser ou não levado em conta? Só que o requisito do notável saber jurídico já foi. Isso aí já foi, isso aí deixa para lá, porque isso já foi. Mas o detalhe todo... Em direito se chama isso suprécio. Quando você não usa uma lei, né, os romanos deduziam que ela estava suprimida. Mas o detalhe todo é que quando você olha da perspectiva de que a questão da impessoalidade, que seria um princípio da administração, já foi relativizado dizendo que a relação dele não era uma relação pessoal, era uma relação profissional. Eu vi vários juristas falando isso. Por ser uma relação profissional entre alguém que presta um serviço e alguém que contrata um serviço, isso poderia eliminar a questão da impessoalidade, porque ele estava indicando alguém que poderia ser observado da perspectiva da sua capacidade técnica e da sua postura pessoal. Queira ou não queira, ninguém vai discutir que ele é um homem elegante. Ponto. Esse é o ponto que foi lá. Agora, de tudo, a única certeza que nós temos, e pelo menos é da minha perspectiva, é que ele é um garantista. Ora, por ser um garantista, aí é que vem a grande pergunta. Se o senhor é um garantista e estando lá, o senhor vai admitir os abusos que foram cometidos contra o processo legal, os abusos que foram cometidos contra os direitos dos acusados, os abusos que são cometidos no dia a dia pelo Supremo Tribunal Federal, ou o senhor vai reivindicar aquilo que era o que eu pedia para Sua Excelência o presidente Bolsonaro quando ele indicou André Mendonça, que dizia: aqui irá alguém terrivelmente evangélico. E o que eu pedia publicamente, eu dizia, ele não tem que pedir alguém terrivelmente evangélico, ele tem que pedir alguém que seja terrivelmente constitucional e absolutamente contrário ao ativismo judicial, à judicialização da política e ao consequencialismo jurídico. Era isso que eu pedia para um ministro do Supremo, que é o que eu pedia para que o Bolsonaro indicasse, não o André Mendonça. E eu publicamente tinha 3 caras porque ele poderia ter solicitado. Poderia ter pego o Thompson Flores, do Rio Grande do Sul, que é um cara espetacular, talvez um dos melhores tecnicamente e moralmente falando. Era o que eu pedia. Mas aí, volta para o Zanin. Quando você vê o Zanin, ele vai para lá e a gente diz, então, como garantista, ele vai ser alguém que será absolutamente constitucional. Só tem um detalhe. Quando você passa por esse processo de transição, que é a sabatina e a negociação política, e você entra no STF, é como ser eleito para qualquer cargo no Legislativo ou no Executivo. Você muda a tua natureza. A partir daí você já não joga mais segundo os teus princípios e valores. Nós vamos ver uma transformação total do Zanin e ele vai entrar no cálculo de custo e benefício nas relações, no equacionamento das relações de custo. É um show de transformista. É que isso vai acontecer, porque é o que ocorre. Agora, é isso aí. Agora, Felipe Monteiro,
que você achou dessa sabatina? O que você achou desse ingresso? Ô, Pavinato, eu achei a sabatina muito fraca. Né? Para mim, a ideia da sabatina é você realmente conhecer o sabatinado. Eu senti falta de conhecer o que é o Zanin, né? O que o Zanin pensa sobre assuntos filosóficos, né? O que ele pensa sobre a questão... Quando ele foi falar de temas caros para os brasileiros, que foi aborto, drogas e o marco temporal, ele deu aquela ensaboada e saiu na tangente. Eu senti falta de conhecer o Zanin. Eu senti realmente falta de conhecer o Zanin, saber o que ele está lendo, saber o que ele pensa sobre questão filosófica, saber o que ele pensa sobre assuntos jurídicos e abstratos, o que ele pensa sobre o sistema eleitoral no Brasil, por exemplo, o que ele pensa sobre a politização da justiça. Sabe por que a gente não sabe isso? Porque ele não tem obra. Então, ele não tem obra, mas aí que eu falo, a sabatina seria o momento da gente saber ele, porque ele não tem nada por escrito. Não devia nem chegar na sabatina, porque não é notável. É a obra que dá notabilidade. Você não acha? Não, faz sentido. Mas eu acho que a notabilidade pode se dar de outras formas também, além da obra, né? Eu acho que a obra você conhece bem a obra figura. Acadêmica, né? A obra você conhece bem a figura, né, que está indo para um dos poderes. Mas você consegue saber a notabilidade de alguém também pela manifestação pública dela, né? Sobre a atuação dela como advogado. Mas aí eles perderam uma ótima oportunidade, os senadores perderam uma ótima oportunidade de desnudar o Zanin. Né? A gente saber quem é o ministro do STF, que foi a primeira indicação do Lula no terceiro mandato do Lula. Eu não sei nada do Zanin, continuo sem saber. Né? Eu não sei qual foi o último livro que ele leu, o que ele acha de literatura, o que ele acha das questões também jurídicas que eu acho importante, como a questão, por exemplo, tributária, sistema tributário brasileiro. O que sabe do sistema tributário brasileiro, Zanin? Discorre alguns minutos sobre o sistema tributário brasileiro. Discorre um pouquinho sobre o sistema político brasileiro. Como que o direito pode dialogar com a política, como a política pode dialogar com o direito sem violar a separação dos poderes. Né? O que você acha? O que você acha sobre instituições? O que você acha que pode... O que você acha que você acha sobre filosofia? O que você acha sobre questões... Sobre a vida? O que você acha sobre a vida, Zanin? O que você acha sobre a morte, Zanin? Eu queria entender quem é o ministro do STF e depois da sabatina eu não o conheço. Pois é, eu acho que a notabilidade é quando a gente já sabe tudo isso e ele vai ser sabatinado no notório, porque o notável é o público, né? Então não tem o público e o que a gente viu foi um indicado do presidente Lula que subiu com a promessa de valorizar a diversidade, que chegou lá e se apresentou como um católico conservador, pai dos 3 filhos da mesma mulher, homem branco, heteronormativo, da classe AA+, da sociedade brasileira, e que desagradou toda a população brasileira. A Quest fez uma pesquisa, Ricardo, que 55% da população desaprovam essa nomeação. 23% não souberam responder e 22% só aprovaram. E até mesmo entre os eleitores do Lula, mais da metade não aprovaram esta nomeação. Logo, o Senado, que faz parte do Poder Legislativo, que é a casa que é mais representativa do povo dentro do Legislativo, porque a eleição ali ela é majoritária, o Senado se provou que não representa nada. Não há representatividade nenhuma, nem da direita, nem da esquerda. Direita porque não tem. Se tiver agora, baixou para 18. Era 32, baixou para 18. E vai baixando mais. É a direita Carla Pérez. Cada hora vai baixando mais um pouquinho. Na boquinha da garrafa. E a esquerda, porque se mais da metade do eleitorado que apoiou o Lula não aprova, também não foi representado ali. Pavinato, acho que você resumiu bastante aí nessa pesquisa. O povo brasileiro não aprova. O Zanin é conhecido como advogado do Lula, não tem obra, não tem nada. Apesar dele ser um bom advogado, e isso parece que vários juristas concordam com isso, afinal de contas ele tirou o Lula de Curitiba, o Lula se tornou presidente e agora está devolvendo a ele esse trabalho todo, né? Todo esse trabalho que ele fez, colocando ele como ministro do STF e rasgando o princípio da impessoalidade. Ele foi pro brejo, o princípio da impessoalidade, foi jogado no lixo quando o amigo e advogado do presidente, porque frequenta a casa, foi no casamento, batizado, diversas festas, não é só relação profissional, não é. 20 anos
de uma relação profissional com uma belíssima amizade, agora foi coroada com uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A parte de que o agora então ministro Zanin tem aí sim habilidades jurídicas bem interessantes, afinal de contas fez o que fez na justiça recente no Brasil, na história do atual presidente Lula. O que é triste, muito, muito, muito triste, é ver o Senado Federal de calça arriada. Como você falou, a gente deve ter hoje 18 senadores da direita e o que nós vimos não foi uma sabatina, eu assisti, que inclusive foi longa, foi uma concertina, como diz alguns amigos alemães, é uma dança onde o pessoal ficou querendo dançar com o ministro, já ali meio que pedindo escusas, como diz o Moro, se sabia ou não sabia, porque ele pegou uma notícia na internet. Não houve sabatina, acho que a única fala que contemplou o povo brasileiro de verdade ali foi a do Cleitinho, humildemente, senador Cleitinho humildemente falou que alguns brasileiros gostariam de ouvir. Acho que o Felipe falou bastante aqui, eu gostei. Não conhecemos, depois de uma sabatina longa... E o Girão também foi muito claro, vamos fazer justiça. Sim, Girão, também foi também é verdade. Muito claro com a sua posição, o Girão, mas o Cleitinho especialmente lá na sabatina. Não conhecemos o atual ministro Zanin, o que pensa, o que vai fazer, o que pode fazer, o que não. E a partir do momento que ele tomar posse lá, aí não tem mais nem... Ele vai ter apenas uma dívida com o amigo Lula, mas ele é dono pleno da cadeira dele até 2050 no mínimo, se não houver nenhuma mudança. Então, Ô Nelson, pensando praticamente...